A cabanagem, a revolta do povo da Amazônia. Você já parou para pensar em como era o Brasil logo depois da independência? Não era um mar de tranquilidade. Pelo contrário, o país fervilhava de revoltas. Mas nenhuma delas foi tão popular, tão violenta e com a participação do povo mais pobre quanto a que aconteceu na Amazônia, a cabanagem. De 1835 a 1840, o que era a província do Grão-Pará, se tornou palco de uma guerra civil. Uma guerra que colocou o povo mais simples contra a elite e o governo do império. Prepare-se para mergulhar nessa história de luta por justiça social, traição e um desejo profundo de mudar o Brasil. Para entender a cabanagem, precisamos voltar ao período regencial. Dom Pedro I abdicou, e seu filho, Dom Pedro II, era apenas uma criança. O Brasil era governado por regentes, e o poder central estava fraco. Enquanto o Rio de Janeiro decidia os rumos do país, o Grão-Pará vivia uma realidade bem diferente. A província era gigante, isolada, e tinha laços mais fortes com Portugal do que com o resto do Brasil. Isso gerava um clima de disputa constante. De um lado, a elite local queria mais poder político. Do outro, os comerciantes portugueses ainda mandavam na economia. Mas o mais grave era a situação do povo. Cabanos era o nome dado a eles, pois viviam em cabanas de barro ou palafitas à beira dos rios. Eram índios, mestiços, negros, vivendo na miséria, na fome e em condições de trabalho que beiravam a escravidão. A cabanagem não foi um raio em céu azul. Foi um barril de pólvora prestes a explodir, com 5 estopins principais. Primeiro, a miséria absoluta do povo. O império não fazia nada pela população mais pobre da Amazônia. Segundo, a briga pelo poder. A elite local, formada por fazendeiros, queria tirar os portugueses do controle e governar a província. Terceiro, o autoritarismo. O governo regencial enviava presidentes de província que eram verdadeiros tiranos. O estopim final foi a chegada do governador Bernardo Lobo de Souza. Ele era repressivo, autoritário e não aceitava oposição. A elite viu a chance de usar a raiva do povo para derrubar o governador. E o povo, os cabanos, viram a chance de lutar por algo que realmente importava: melhores condições de vida e o fim da escravidão. Em 6 de janeiro de 1835, o barril explodiu. Os cabanos, liderados por figuras como Félix Clemente Malcher e Francisco Vinagre, invadiram Belém. O governador Lobo de Souza foi morto e os revoltosos tomaram o poder. Pela primeira vez na história do Brasil, o povo mais pobre estava no comando de uma província. O primeiro presidente cabano foi Félix Clemente Malcher, mas a alegria durou pouco. Malcher, que era da elite, rapidamente se afastou das causas populares e tentou se aliar ao império. Isso foi visto como uma traição. Em um conflito interno, Malcher foi deposto e morto pelos próprios cabanos. Seu sucessor, Francisco Vinagre, também não durou muito e se rendeu ao governo imperial. Mas a luta não parou. O irmão de Francisco, Antônio Vinagre, e um líder popular chamado Eduardo Angelim retomaram a batalha. Angelim, um lavrador, era o líder mais amado e mais fiel às causas do povo. Ele expulsou as tropas imperiais de Belém e fez o que ninguém esperava: proclamou uma república independente no Grão-Pará. O governo republicano de Angelim, focado em ajudar os mais pobres, não tinha apoio político da elite e durou pouco. O império não podia permitir que o povo tomasse o poder. A resposta veio com força total. O império enviou tropas e o brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréa, que deu ordem de guerra total contra os cabanos. Belém foi bombardeada. O império usou mercenários e uma violência brutal para sufocar a revolta. A luta se tornou uma carnificina. Angelim foi capturado, e a resistência popular foi se dispersando, fugindo para o interior da floresta. Em 1840, a cabanagem estava oficialmente derrotada. O custo humano foi altíssimo.
Estima-se que entre 30 a 40 mil pessoas morreram no conflito. Isso era quase metade da população da província na época. A cabanagem dizimou ribeirinhos, indígenas e negros. Foi uma tragédia que marcou para sempre a história da Amazônia. Navios de guerra subiram o rio Amazonas, bloquearam Belém e cortaram suprimentos. Milhares de soldados bem treinados avançaram para retomar a província, rua por rua, rio por rio. Abril de 1836, as forças imperiais lançaram um ataque em larga escala a Belém. A cidade foi bombardeada implacavelmente. Casas foram destruídas, incêndios graçaram pelas ruas. Os cabanos lutaram com coragem desesperada, mas não eram páreo para o poder de fogo imperial. Após semanas de combate urbano, Belém caiu. A guerra virou guerrilha. Seguiu-se uma campanha de extermínio, aldeias incendiadas, suspeitos executados. Prisioneiros amontoados em navios apodrecidos morreram de doença e asfixia em números horríveis. A cabanagem foi derrotada, mas seu legado é imenso. Ela nos mostra a força e a coragem de um povo que se recusou a viver na miséria e na opressão. Foi a prova de que as classes mais marginalizadas podiam se levantar e, sim, tomar o poder. Eram os excluídos gritando por um lugar no Brasil. E tem mais. A luta enfraqueceu o tráfico de escravos na região e fez com que muitos cabanos fugissem, multiplicando os quilombos na Amazônia. Hoje, em Belém, o Memorial da Cabanagem, projetado por Oscar Niemeyer, é um lembrete dessa luta. A cabanagem é a história de um povo que lutou pela dignidade, uma história que jamais deve ser esquecida. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias do Brasil.